Falar concurseiro, agora para essa prova do concurso 2023 da Polícia Militar do Pará, o Vai Vence com parceria no Potencial Concurso vai apresentar várias matérias que está no edital. Então venha com a gente conferir. Tamo junto, Vai Vence. Aluno CFP, assista agora a aula de legislação extravagante. Missão dada, missão cumprida. Vai Vence. Bastante sobre as questões. Quem tiver o Estatuto da Criança e Adolescente que puder colocar aí, tá, pra gente esmiuçar bem essa legislação. Ela é muito grande. É muita coisa para proteger o menor, né? Tá? A mesma... Pessoal de casa, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Isso é para vocês verem como é que eu tô. Fui dormir 3 horas da manhã ontem. Bom dia, senhores. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos começar mais a aula aí, né? Como eu estava falando, o pessoal aí de casa aí também, para não se assustar, essa legislação ela é bem grande, né? Ela é bem grande, tem muitos artigos, tem muitos dispositivos, né? A gente nunca consegue esgotar tudo, né? Mas a gente vai ver, como eu falei, o que mais é cobrado. Tipo assim, senhores, aqui é para vocês conhecerem, né? Pá, beleza. Aí o adolescente tem alguns direitos, na verdade tem milhões de direitos, e eu trouxe só alguns aqui que são os mais importantes, que é o que mais cai em prova, e aqui, daqui do ato infracional para baixo é a nossa área policial, tá bom? É a nossa área policial, que é o que tem mais tendência a cair na prova de vocês, tá beleza? Então, já pode começar já? É igual moleque, agora eu comecei o dia, pai. É igual tu também tá destruída, não tá, meu peitinho? Tá sugada, não tá, pai? Tá só olheira aí, meu peitinho. Não dormiu essa porra, mas do esquerdo tu vai passar, vai ficar rica, pai. Soldado, não. Eu botei lá 2 lá em casa. O cara falou, não bota 2 que pode explodir. Vai explodir a casa da tua mãe, cara. Tá doido? Agora dá pra comprar 2, né? Antigamente era só meio. Bora lá. Senhores, olha só. A lei é 8069 de 90, né? A lei é a 8069 de 90. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só, senhores. Considera-se criança até 12 anos o quê? Incompleto. Então 11 anos, né? 11 meses e 30 dias, beleza? Ainda é criança. Completou 12 anos, virou o quê? Adolescente. E vai até o quê? É menos de 18 anos, tá, senhores? Tá bom? Menos de 18 anos, tranquilo? Aí olha só. Ficou parecendo um L isso daqui, né? Não confunda. Isso aqui é um ponto de exclamação. Deixa eu afastar. Misericórdia. Estão ligando. Senhores, eu estou de serviço. Ei, não era para ter falado isso aqui. Só um instantinho. Mas eu vou te vai. Ah, não. Não é importante. Só quando... Peraí. Só, manda não, tô brincando. Olha só, liguei. Aí olha só, isso aqui é um ponto de exclamação, senhores. É um ponto de exclamação, tá? Que é para você ficar ligado e não confundir. Por quê? Nós temos crimes para adolescente no estatuto relacionados de cunho sexual no Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós temos crimes de cunho sexual relacionados à criança e adolescente no Código Penal. Bom, fim, então qual é a diferença? O macete que eu passo para os senhores é o seguinte. Os crimes de cunho sexual do ECA estão relacionados a vídeos. Entendeu? Imagens. Aqui no Código Penal são os crimes de cunho sexual de forma incisiva mesmo, entendeu? Se utilizando do corpo lá da criança ou do adolescente. Isso é o que eu consegui enxergar, a diferença dos crimes sexuais que estão previstos no ECA e dos crimes sexuais que estão previstos no Código Penal. Por exemplo, estupro de vulnerável. Além disso, a gente tem que ter atenção com a idade, que eles gostam de confundir bastante. Por exemplo, eu falei para vocês que considera-se criança para o ECA o quê? 12 anos. Mas para o Código Penal, estupro de vulnerável é menor de...
Então eles gostam de trocar isso na hora da tua prova, tá bom? Então fica ligado, eles gostam de trocar isso daí na hora da tua prova. Então, Bonfim, criança pro ECA é até 12 anos. Criança ou vulnerável pro Código Penal é menor de 14 anos, tá bom? Vai logo explorando essas diferenças aí. E outra, as semelhanças, senhores, que é isso que eles gostam de cobrar em prova. Existe o crime de corrupção de menores no Código Penal e existe o crime de corrupção de menores dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porra, Bonfim, parece sacanagem, né? O mesmo nome, corrupção de menores no Código Penal, só que a corrupção, senhores, de menores no Código Penal é você se utilizar do menor para satisfação da sua lascívia. Tranquilo? Ou seja, está relacionado a sexo. A corrupção de menor no Código Penal está relacionada a sexo. A corrupção de menor no Estatuto da Criança ou do Adolescente é você induzir o menor, está em você induzir o menor ou você chamá-lo para praticar crimes ou contravenções penais ao lado do menor. Tranquilo? Então, de novo, qual é a diferença? A corrupção de menores no Código Penal está relacionada a sexo. A corrupção de menores no ECA está relacionada a quê? Você chamar o menor para cometer crime com ele. Se você chamar o menor para roubar, tu vai responder pelo roubo e mais pelo crime de corrupção de menores. Tranquilo? Beleza? Então, vamos explorando essas semelhanças e diferenças aí, senhores, que eles gostam de cobrar isso em prova, tá? Outros crimes que estão relacionados a sexo e ainda a criança e adolescente no Código Penal. Satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente. Também está no Código Penal. Favorecimento à prostituição de criança, adolescente ou vulnerável. Criança, adolescente ou vulnerável. Detalhe, senhores, esse crime aqui ele é considerado hediondo. Esse aqui também é hediondo, tá bom? O estupro de vulnerável e o favorecimento à prostituição pode colocar do lado aí, que são crimes hediondos. Bonfim, hein? Favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual, tá? E o estupro de vulnerável são crimes hediondos. Tudo tranquilo, meu Pedro? Tá novato aqui, mano? Não? Já tá antigão? Até moitão, né? Então, nunca te vi aqui, Pedro. Caralho. Aí, olha só. Situação é o seguinte. O Estatuto da Criança, senhores, e do Adolescente, né? Porra, então só se aplica para criança e adolescente? A regra é que sim, mas excepcionalmente ele vai se aplicar a quem tem entre, né, senhores? O pessoal aí entre 18 e 21 anos, tá bom? Entre 18 e 21 anos. Me dá um exemplo, Bonfim. Porra, o camarada foi preso, né? A medida de internação são até 3 anos. O camarada foi preso. Ele tinha 17 anos, 11 meses e 30 dias. Aí o juiz mandou ele ficar 3 anos lá dentro. Aí, ou seja, ele praticamente tinha 18 anos. Então ele pode ficar lá até os 21 anos de idade. Tá bom, senhores? Tudo tranquilo? Aí, olha só. Então, é aplicável a quem o Estatuto da Criança e Adolescente pode ser aplicado a quem tem mais de 18 anos, senhores? É isso que pode cair na sua prova. Existe essa possibilidade? Sim. Tá bom? Sim. Outra coisa, é dever da família, tá? É dever da comunidade, é dever de toda a sociedade em geral, pode complementar, de toda a sociedade em geral, e é dever do poder público, senhores, assegurar com absoluta, não é relativa, é absoluta prioridade, tá? A vida, a saúde, alimentação, educação, esporte, cultura, lazer e por aí vai, tá bom? Da criança ou do adolescente, tá? É dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Na tua prova pode cair como? É dever da família ou do poder público. Somente. Tá bom? Tá errado, tá? É dever do poder público. Somente do poder público. Também vai estar errado, tá? Assegurar, e pode cair assim, assegurar, sei lá, relativamente. Não é relativamente, senhores. É absolutamente. Tudo tranquilo? Absolutamente. Lembre-se que a gente está aqui para estudar com foco naquela prova que a gente vai dar ali com os 2 pés no peito dela, mano.
Tá certo. Tá certo, tá? Tá certo, sem problema nenhum, tá? Vocês entenderam a pergunta da colega aí? Beleza? O que vai tornar... Não? O que foi? Senhores, se cair na prova assim, é dever da família e da sociedade assegurar com absoluta prioridade vida, saúde, alimentação, educação, cultura e esporte. Tá errado? Não, tá certo. Tá certo, tá certo. Não, ele botou só 2, família e da comunidade. Tá certo ou errado? Tá certo. Só vai se tornar errado se ele falar apenas, tão somente, da família ou do poder público, entendeu? Se ele botar essas palavras já diminuindo, dizendo que é com exclusividade, senhores, vai se tornar errada a questão, tá bom? Isso aí você já tem já sei que vocês já estão tarimbados, já estão respondendo 1 milhão de questões por dia, então, olha só, garantia da prioridade, garantia da prioridade. Senhores, a criança, vamos chamar do guri, pai, né, para ficar mais rápido, você já sabe, né? Adolescente, criança ou adolescente, tudo eu vou ter que ficar falando, criança ou adolescente, tá, olha só, garantia de prioridade, tá? Ou seja, a criança ou adolescente tem primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Primazia em receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Eu gosto muito daquele filme, cara, olha, do Jack, da Rose, Titanic, tu viu Titanic, meu preto? Tem várias cenas naquele filme ali que eu vejo o ser humano na vida real. Tu lembra do corno, do marido, do namorado, do esposo da Rose? Vocês lembram? Vocês lembram? Não lembram não do esposo dele? Vocês lembram daquela cena que na hora que o navio estava afundando, que ele pegou a criança no colo e falou assim, eu sou tudo que ela tem. Vocês lembram dessa cena? Pois é, senhores, em questão de perigo, dano, quando está acontecendo, foda-se, pegando fogo, barraco, o caralho, chega lá o bombeiro, o que eles falam? Mulheres e criança, então é nesse caso aqui, tá bom, senhores? Olha, primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Tudo tranquilo, senhores? Ou seja, tá pegando fogo aqui o potencial, vai sair primeiro as mulheres e as crianças, e os homens, que se foda pra lá, entendeu? Né? É desse jeito que, pois é, mano, nasceu um homem, é desse jeito, né? Tá? Ainda fica levando porrada da mulher, que é um feminista, caralho, isso aqui e tal, pois é, te fode pra lá então, caralho, né? Então é assim, né, mano? Mas a gente não vive essas doidas, né, mano? É doida não, essas senhoras, né? Só uma maneira de falar. Mas é doida mesmo, né? Olha só, precedência de atendimento em serviço público. Senhores, é só vocês olharem a criança, né? E enxergar. É muito parecido com o estatuto do idoso, entendeu? O idoso, ele não tem preferência, né? Aqui é a mesma coisa, tá, senhores? Precedência de atendimento em serviço público, em ações sociais, por exemplo, tem aquelas ações sociais que não é bem só do poder público, às vezes um político está fazendo, às vezes uma entidade está fazendo, uma paraestatal está fazendo, né? Aí o que acontece? A criança e o adolescente, ele também vai ter prioridade, aquelas ações culturais, aquelas ações que o pessoal vai lá, ei, bora lá cortar o cabelo, já viu isso? Bora lá tirar a identidade, bora lá, pois é, nessas ações sociais aí, a criança e o adolescente também tem prioridade, beleza? Preferência na formulação e na execução de políticas públicas, destinação privilegiada de recurso público nas áreas relacionadas à proteção, tá? Da infância e da juventude, isso aqui está mais relacionado com o pessoal político, tá, senhores? Beleza? Aí, direitos fundamentais. Né? Nós temos direitos fundamentais na Constituição, tá? E nós temos direitos fundamentais aqui do adolescente também, da criança e do adolescente. Direito à saúde, à vida, tá bom, senhores? Mediante a efetivação de políticas sociais que permitam, senhores, o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, tá? Fecha aqui. Tranquilo? Fecha aí. Beleza? Fecha aí. Agora, bora pra cá. Ato infracional. O que é ato infracional, senhores? Olha, o que é, vou botar para cá, o que é, vou botar bem aqui, tá? Fazer um adendo bem aqui. O que é uma infração penal? O
que é uma infração penal? Eu não acredito que tu falou isso, mano. Olha. Eu entendi teu raciocínio. Porra, mas pega sacanagem. Infração é o que está dentro da lei. Eu vou chegar aqui, vamos estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só o raciocínio. Aí tu pergunta, professor, o que é adolescente? É o que está dentro da lei. Tu vai ficar bacana comigo? Vai ficar mordido, né, mano? Pois é. Então bora pra cá, Preto, de sacanagem, esquenta a cabeça. Olha só, o que é infração penal, senhores? Infração penal, senhores, é o seguinte, ela pode ser crime, tá bom? Ou ela pode ser uma contravenção, beleza? Quando a gente está falando de crime, nós estamos falando do Código Penal. Quando estivermos falando de contravenções, nós estamos falando da Lei de Contravenções Penais. Tudo tranquilo? Senhores, agora quando esse crime ou essa contravenção é praticado por um adolescente, nós não chamamos nem de crime nem de contravenção, nós chamamos de... Entendeu, meu primo? Quando esse crime ou essa contravenção é praticada por uma criança ou um adolescente, nós chamamos de... Não, na verdade, por adolescente, nós chamamos de ato infracional. Tá, senhores? Tudo tranquilo? Beleza? Senhores, nenhum adolescente pode ser privado da liberdade. Nenhum adolescente pode ser privado da liberdade, salvo em flagrante delito. Tá? Salvo em flagrante, não é nem de flagrante delito, salvo em flagrante de ato infracional. Salvo em flagrante de ato infracional. Tu pode apreender adolescente, senhores? Sim ou não? Pode. Se ele estiver cometendo, se você flagranteá-lo, ele praticando um ato infracional, o que é ato infracional? Ele está praticando um crime ou uma contravenção, tá? Beleza? Você pode apreendê-lo, tá bom, senhores? Você pode apreendê-lo, esse é o termo correto. Ou você pode também apreendê-lo por ordem judicial. Tudo tranquilo? Senhores, vamos para as palavrinhas, hein, meu preto? Como é que tá? Vamos para as palavrinhas. Olha só. A apreensão será incontinente ao juiz, familiares ou à pessoa indicada. Que palavra é essa? Senhores, a apreensão será imediatamente comunicada, senhores, tá? Ao juiz, à família, se ele não tiver família, a família já tiver deserdado, que ele é o filho do capiroto, né, moleque? Ninguém quer saber dele. Se não tiver família, a pessoa por ele, o quê? Indicada. Tudo tranquilo? Agora, olha só. Lembra que eu sempre passo os macetes para facilitar a compreensão de vocês? Lembra que nós já estudamos o que é uma prisão pena? E nós aprendemos o que é uma prisão provisória? Quais são as prisões provisórias, senhores, ou cautelares? Quais são? Flagrante, preventiva e temporária, não é isso? Lembra que eu botei? Não lembram? Vou botar bem aqui. Toda aula eu faço isso. Nós temos, olha só, nós temos prisões pena, né, que se divide em reclusão, detenção e prisão simples, e nós temos as prisões o quê? Cautelares, tá? Que se divide em flagrante, preventiva e temporária. Não é isso? A prisão pena é depois da sentença do juiz. As prisões cautelares são aquelas prisões provisórias, né, antes da sentença do juiz. Beleza? Tudo tranquilo? Então, olha só. A mesma coisa que vocês aplicam lá, vamos aplicar aqui. Só que com algumas diferenças. Por exemplo, você não apreendeu o adolescente? Você não apreendeu o adolescente, né? Aí vamos supor que o juiz ele já vai para a internação provisória. Olha só. Internação o quê? Cautelar ou provisória. Qual é o prazo máximo, senhores? Tá? Qual é o prazo? 45 dias. Professor, eu ouvi falar que o adolescente ele pode ficar até 3 anos internado. Pois é, filho. Mas isso é depois do devido processo legal. Tipo assim,
Tu foi preso, tu tá preso preventivamente, né? Tu ainda não foi julgado. Tranquilo? Tu vai ficar 1 ano, 2 anos, 6 meses, prisão preventiva não tem tempo, tu tá preso ali, mas tu ainda não foi julgado. Aí depois você é julgado. Aí o juiz te aplica lá 10 anos de cadeia. Pronto, agora você saiu daqui, né? E foi pra cá, reclusão. Tranquilo? É a mesma coisa o adolescente. Cautelarmente, ele só pode ficar preso durante quanto tempo? Agora, quando ele receber a sentença dele, que é como a pena, né, que a gente não chama mesmo de pena, a gente chama de medida socioeducativa, quando ele receber a pena, que na verdade você disfarça e chama de medida socioeducativa, aqui ele vai poder ficar até quanto tempo? 3 anos. Vocês perceberam a diferença? Tá? Entenderam a diferença entre um e outro? Então é isso. Beleza? Aqui, olha, a internação provisória vai ser pelo prazo máximo de 45 dias. Internação provisória, tá? Senhores, quais são as medidas socioeducativas? Ou seja, quais são as penas que o juiz pode aplicar depois do devido processo legal? Como se o juiz estivesse condenando. O juiz pode dar uma advertência. Que isso, Bonfim? Menino levado, não faz mais isso. Entendeu? É só uma chamada de atenção, tá? Obrigação de reparar o dano, tá? Obrigação de reparar o dano. Prestação de serviço à comunidade, tá? Liberdade assistida, você lembra aí mais ou menos a liberdade provisória, né? Mas só que uma liberdade provisória depois da sentença, tranquilo? Inserção em regime de semi-liberdade, tá? Essa aqui que é o medo deles lá, internação em estabelecimento educacional. Vocês já entraram nesse estabelecimento educacional? Eu já, né? É um estabelecimento, tu vê, professor e o caralho lá, porra nenhuma. É uma cadeia disfarçada, tá, senhores? Beleza? Hein? Aqui eu lhe chamava de EREC, não é isso? É o EREC, né? É o EREC. Eu passei rápido lá, senhores. Os camaradas estavam tocando zaralho lá, né? Aí o pessoal, na época que eu trabalhava, chamaram a gente lá, a gente foi lá, né? Aí nós sentamos, fizemos uma oração. Que foi? Não entendi. Pois é, fizemos uma oração, depois fizemos uma roda, um círculo e fomos brincar. Aí olha só, medida socioeducativa, internação em estabelecimento educacional. Internação em estabelecimento educacional. Tudo tranquilo, senhores? Essa aqui, qual é o prazo máximo? 3 anos, tá? Senhores, eu gosto de trazer assim umas palavrinhas diferentes. Por quê? Porque são umas palavras que a gente não está habituado a ouvir. Por exemplo, ato infracional, tenho certeza que os senhores já ouviram. Vocês já ouviram falar, não, adolescente, essas paradas que são batidas aí, né, a gente só dá uma aprofundada. Ah, ato infracional, adolescente não é preso. Isso aí todo mundo já sabe. Agora, o que é remissão? Né? Essa palavra, o que é remissão? Tá? Senhores, remissão, não tem aquela situação que quando você faz uma besteira, comete um crime de menor potencial ofensivo, o promotor te chama aqui, filho, bora fazer o seguinte, bora fazer um acordo? Aí tu fala, qual é o acordo? O certo era eu te denunciar agora pelo esse crime que você praticou. Mas como esse crime que você praticou é um crime pequeno, bora fazer o seguinte, bora fazer uma suspensão condicional do processo? O que significa isso, promotor? Eu não vou oferecer denúncia, tá? Não vou oferecer denúncia, mas aí tu vai ter que fazer alguns servicinhos aqui, tá? Aí se você... E detalhe, você vai ficar vindo aqui assinar um livrão, entendeu? Uma vez por mês, ou então uma vez a cada 2 meses. E no período de 2 anos, se você fizer isso, se você não se meter em bronca, tu te comportar direitinho, eu vou pedir a extinção do processo. O que você acha? E detalhe, essa extinção do processo não vai sujar teu nome, tá bom? E também não vai dizer que, quando você assinar esse acordo comigo, não vai querer dizer que você é culpado de nada. Tá entendendo? Tranquilo? Então é uma boa, tá? Eu passei por isso, senhores. Eu não gosto muito de falar da minha vida, mas eu passei por isso, né? Passei por essa situação, né? Na época que sempre, pai. É por isso que eu tenho muita história para contar. Não arrependo de nenhum deles. Porra, o que acontece? Me envolvi num acidente de trânsito, né? Aí... não vou entrar em detalhes, né? Aí me envolvi num acidente de trânsito, aí o promotor chegou... Porra, cara, tu tá com ficha limpa aqui, só tem uns 3 homicídios, uma invasão de domicílio.
esse aqui é galho fraco, cara. O que aconteceu? Eu falei, pois é, eu tô passando uma fase difícil da minha vida, cara. Aí ele, porra, aí o que foi, cara? Senta aqui que eu vou te contar, cara. Aí difícil mesmo, né? Pois é, doutor, olha. Aí ele, cara, vamos fazer o seguinte, bora fazer um acordo, o que o senhor quiser, entendeu? Quase tudo, tá? Lógico, é doido, eu não sei qual. Aí ele falou o seguinte, bora fazer o seguinte, tu faz o acordo. Tu fica aqui uma vez vindo aqui assinar aqui por mês, entendeu? Fica de boa aí durante 2 anos. Aí no final eu peço a extinção do teu processo. Tranquilo? Eu falei, poxa, muito obrigado. Se não for lhe dar incômodo, é tudo tranquilo. Aí ele, não, tá de boa. Vai lá, meu amigo, siga a sua vida, você é um rapaz bom, um rapaz direito, né? Aí todo mês eu ia lá, cara, senhores, sem brincadeira. Era assinar lá. Só que esse negócio de assinar, senhores, de vez em quando tu encontrava, né? Eu encontrava os vagabundão com tornozeleira eletrônica lá também para assinar, né? O meu era negócio de trânsito, era crime de trânsito que eu cometi, né? Aí, o que acontece? Aí os caras lá, perigosão mesmo, eu tava lá na fila, né? Pra assinar lá, né? Os caras tudo de tornozeleira do meu lado, aí os caras chegavam assim, e aí, Joe? Aí eu falo, mano, qual foi a tua já? Aí qual foi a tua o quê, guerreiro? Ei, tu tá aqui assinando. Aí eu falei, ei, moleque, nem fala comigo. Tu pensa que tu é o cara, cara? Ei, cai pra todo mundo. Eu falei, pois é, mano, mas não sou vagabundo, não. Não, e tá fazendo o quê aqui já? Eu, filha da puta, né, mano? Pois é, foi constrangedor. Mas eu ficava lá assinando, entendeu? Eu ficava lá assinando, né, cara? Mas eu assinei, fiquei com meu nome limpo, graças a Deus, né? Então, senhores, a remissão... Aí eu tenho que passar por esses constrangimentos para fazer vocês lembrarem do assunto na hora da prova. A remissão é isso. Só que em vez de ser um adulto, como foi no meu caso, a remissão é o promotor oferece à criança, ao adolescente. Tá bom, senhor? A criança não entra. Ao adolescente. Beleza, senhores? Aí, olha só. Oferece ao adolescente. Adolescente, vem cá. Bora fazer o seguinte, assina aqui, bora fazer um acordo. Isso que é remissão. Bora fazer um acordo? Tu fica de boa aí e tal, tu assina, tá? Detalhe, antes de iniciar do processo. É por isso que eu falo, é igual a suspensão condicional do processo para o adulto. Entendeu? Para o adulto a gente chama de suspensão condicional do processo. Para o adolescente a gente chama de quê? Remissão. Porque, olha, antes de iniciar o processo judicial, o Ministério Público poderá conceder o quê? Remissão. Tá? Ou seja, ele vai parar o processo que ele ia... Tá aqui, ó. Não, tô tranquilo, pai. Olha só. Eu não gosto de ver ponto de interrogação no rosto de vocês. Olha só, eu sempre faço isso daqui. Quando nós adultos cometemos crimes, tem um inquérito, não é isso? Aí vai para o juiz, não é isso? Vocês estão cansados de ver isso aqui. Depois o Ministério Público, quando ele vai oferecer a denúncia, o que ele faz? Se for uma criança, for um adolescente, primeiro que já não vai ser inquérito. Vai ser o que eles chamam de BOC, tá? Boletim de ocorrência circunstanciado. Não é inquérito, tá? Aí, mas é o mesmo caminho, entendeu? Vai para cá para o juiz, vai para o promotor. Quando ele vai oferecer a denúncia para ver se o adolescente, ele ao final do processo recebe, o que ele pode fazer? A medida de internação, o que ele faz? Ele chama o adolescente, filho, vem cá. Eu ia te denunciar agora. Entendeu? Aí, se eu te denunciasse, tu podia receber essas medidas socioeducativas, inclusive essa. Tá? Mas o que a gente vai fazer? Bora fazer um acordo. Tu fica de boa, tranquilo, 2 anos, não faz besteira, fica dando um comparecimento aqui pra gente dar uma olhada pra tua cara, ver que tu tá de boa. Não fica na rua até tal hora, tá? Fica tranquilinho, que ao final, o que eu vou fazer? Eu vou excluir, né? Primeiro ele suspende. Se ao final você passar tudo direitinho, eu vou excluir o teu processo. Entendeu? Tá? Aí olha só, essa remissão não implica em comprovação da responsabilidade. O que significa isso, adolescente? Não, porra, mas não fui eu que fiz aquele assalto, porra. Mas se você fizer um acordo comigo, eu não estou discutindo isso, eu nem quero saber. Entendeu? Nem quero saber. Eu não quero, se tu assinar, não quer dizer que você está... Quando ele botou isso aqui, ele quer dizer o seguinte: você assinar esse acordo com o promotor,
não quer dizer que você está assumindo a culpa do ato infracional. Tá entendendo? Eu não quero saber. Não implica em comprovação da responsabilidade. E detalhe, também não vai gerar reincidência. Tá? Não gera reincidência. Tudo tranquilo? Aí, olha só, ela pode ser revista a qualquer tempo. Perfeito? Ela pode ser revista, essa remissão pode ser revista a qualquer tempo, a pedido do adolescente, do representante do adolescente ou do Ministério Público. Tá? Essa remissão pode ser revista a qualquer tempo por adolescente, representante do adolescente ou pelo Ministério Público. Tudo tranquilo, senhores? Beleza? Ficou bem claro essa situação da remissão aí? Eu não sei porque eu estou com sentido que isso vai cair na prova de vocês. Justamente essa palavra. Vamos para cá. Olha. Adolescente apreendido. Se o adolescente apreendido for apreendido por causa de flagrante, ele tem que ser apresentado imediatamente à autoridade. Se o adolescente apreendido foi apreendido por ordem judicial, esse adolescente tem que ser apresentado imediatamente ao... Tranquilo? Então vai depender. O que eles podem fazer? Tanto por flagrante como por ordem judicial tem que ser apresentado ao... Tá errado. Por flagrante, autoridade policial. Por ordem judicial, você não apresenta... Ele pode até inverter. Tá? Mas, na verdade, por ordem judicial, tu apresenta o juiz. Por flagrante, ao delegado, tá? Senhores, tema novo, também grandes possibilidades de chance de cair aí, tá? Grandes chances de cair na prova de vocês, para não ser redundante. Infiltração de agente. Infiltração de agente, tá? Infiltração de agente. Senhores, pode solicitar infiltração de agente para quê? Crimes relacionados de cunho sexual, tanto que estão previstos no ECA, como crimes relacionados de cunho sexual que estão previstos no Código Penal. Tudo tranquilo? Aí você pode pedir infiltração de agente. Mas que infiltração de agente é essa? Senhores, hoje em dia existe camarada safo da internet, que ele fica, o trabalho dele é ficar no computador. Entendeu? No computador. Tá? Outro crime que eu achei é o 154B, se eu não me engano. Eu não entendi muito porque que o como é que se diz? O legislador botou isso daqui. Mas também cabe infiltração de agente se o criminoso invadiu o computador do adolescente sem autorização dele. Entendeu? Invadiu lá o computador do adolescente sem autorização do adolescente. Né? Para ele, sei lá, destruir dados do adolescente, modificar dados, tá bom? Aí eles previram essa possibilidade também, tá? Detalhe, para essa infiltração de agente, é necessário autorização judicial, beleza? Nós precisamos de autorização judicial e o prazo, ele são de 90 dias, tá? São de 90 dias. 90 dias o quê? Prorrogáveis, você pode prorrogar, tá? Você pode prorrogar. Nesse caso... A lei só trouxe prorrogáveis, tá bom? A ação penal, senhores, a ação penal, ela é pública e incondicionada. A ação penal é pública e incondicionada. Tudo tranquilo, senhores? Pública e incondicionada. Agora eu trouxe mais umas curiosidades para vocês aqui. Senhores, crimes, se você praticar crime contra a criança, vocês sabem que essa lei aqui, 9.099, eu já conversei com os senhores, ela tem uma natureza o quê? Desencarceradora, né? Ou seja, antigamente, eu sempre falo isso, antigamente, antes de existir a lei 9.099 de 95, você dava um tapa no rosto de uma pessoa, o que aconteceu contigo? Tu ia pra cadeia, né? Depois de 95, você dá um tapa no rosto de uma pessoa, tu não vai ficar impune, mas também tu não vai pra cadeia, entendeu? Tu não vai ficar impune, tu vai arrebentar com a tua vida, vai ficar fichado, vai pagar cesta básica, caralho, vai ficar fichado, né? Então, o que acontece? Mas tu não vai pra cadeia. Essa aqui, tipo assim, essa lei, ela veio falar o seguinte, olha, para crimes que tem pena de 2 anos, tá? Vamos, em vez de mandar o camarada pra cadeia, vamos fazer umas penas alternativas? É nessa lei também que tem a suspensão condicional do processo e a transação penal, tá? Suspensão condicional do processo, transação penal. Ou seja, são vários benefícios que essa lei traz para crimes de menor potencial ofensivo, tá bom?
Só que o ECA falou o seguinte, olha, se você praticar um crime contra uma criança, tá? Contra criança ou adolescente, não vai se aplicar, tá? A Lei 9.099 de 95, tá? Não vai se aplicar a Lei 9.099 de 95. Outra, se for também criança ou adolescente aí, senhores, em situação de violência doméstica, ou seja, contra filho, né, contra enteado, situação de violência doméstica, não cabe cesta básica, pena pecuniária e nem pena que vai ter multa isoladamente. Tudo tranquilo? Bora para as questões. Fala. Beleza. Também. Hein? Tá, pera aí. No artigo 225, né? Aham. O quê? Deixa eu ver. 226. Essa daí que você falou. É o juizado especial. Tranquilo. Beleza. Vocês têm aí, né? Pô, eu tava com pena de vocês. Ele quer saber a diferença? Ação penal pública condicionada? Eu vou ter que apagar então o quadro aqui, rapidinho. Eu só sei falar escrevendo. Olha só. Aqui, ó. Dá uma olhada. Como é o nome dele? Quem? Nudes? Ah, Luli? Como? Luli? Tá. Oi, Luli. Olha só. Luli, situação é o seguinte. Vamos pra cá. Vou fazer bem pequenininho aqui. Vê se dá pra você enxergar. Porra, querido. Precisa mais... É o que esse filho da puta que enche o quadro todinho, mano. Deixa espaço pra porra nenhuma. Olha só. Ação penal, senhores. Ação penal. Pergunta se ela tá enxergando. Tá? Ação penal. Eu vou comprar essa botija de gás pra ti, tá puxado, tá, beleza? Tá puxado. É igual, moleque, papel de embrulhar prego, né? Tá assim, pô, caralho. Tá na mão, ó, ação penal, não esquenta a cabeça, eu sei como é que é, mano. Eu também não dormi direito essa noite. Ação penal pública condicionada, ação penal pública incondicionada. É, mano, concurso público é isso mesmo, pai. Eu sei como é que é isso, mano. Ação penal pública privada. Ela perguntou, é matéria de processo penal isso, mas a gente vai junto aí, tá? Ela perguntou qual é a diferença da ação penal pública condicionada para ação penal pública incondicionada. Nossa, cadê a minha outra caneta? Cadê a outra? Cadê? Tá aqui. Na ação penal pública, senhores, não tem esse caminho que eu botei aqui, cadê? Eu botei um caminho aqui, inquérito, tá. Na ação penal pública, senhores, quem manda no processo, quem impulsiona aquela ação penal, aquela fase processual, quem oferece denúncia, dá caminho, é o Ministério Público. Na ação penal pública. Só que tem uma diferença, né? Na ação penal pública condicionada, o Ministério Público ele precisa de um documento ou do ofendido, que se chama representação, ou ele precisa de um documento do ministro da Justiça, que se chama requisição. Significa o quê? Se você for lá no Código Penal, tiver escrito bem assim, embaixo do crime, esse crime se procede mediante representação. Quem é que vai processar? É o Ministério Público. Mas ele só processa o criminoso se você der a representação para ele. Porque o Ministério Público ele está condicionado a essa representação. Se não receber a representação, ele não vai poder processar o camarada. Vocês entenderam a diferença? Se, tipo assim, lá no Código Penal, tem crimes de ação penal pública, né? Condicionada e incondicionada. Condicionada e condicionada. Lá no CP, crime de ação penal pública, condicionada e condicionada. A condicionada, ela se divide em representação ou requisição. O Ministério Público, para processar, só vai poder dar andamento, senhores, quando eu falo representação ou requisição, enxerga um documento. Enxerga um documento assinado. Tipo assim, eu sou promotor. O crime... Como é seu nome, filha? Ellen. O crime que a Ellen sofreu,
é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Toma aqui, segura aqui. O crime que... Está enxergando aí? O crime que a Ellen sofreu foi um crime de ação penal pública condicionada à representação. Mas é um crime de ação penal pública. Por ser um crime de ação penal pública, quem é que vai processar o cara? Sou eu, Ministério Público. Agora eu vou chegar com ela. Ellen, quem processa sou eu. Mas tu quer que eu dê andamento? Aí o que tu vai falar? Quero. Então me dá a representação. Aí sim eu vou, bora filho, agora a gente vai para a boca do jacaré. Tranquilo? Beleza? Tá? Agora olha só, o crime que a Ellen sofreu é um crime de ação penal pública incondicionada. Aqui, o Ministério Público ele age de ofício. Qual é a diferença? O crime que a Ellen sofreu é um crime de ação penal pública incondicionada. Ellen, tu sofreu um crime de ação penal pública incondicionada. Tu quer processar ele? Não quero. Não importa. Eu ajo de ofício. Bora, filho. Entendeu? Ah, eu nem vou dar depoimento. O problema é seu. Eu não preciso da sua autorização, da sua representação para processar. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público ele age de ofício. Enxergue assim. Os crimes de ação penal pública, senhores, Ministério Público não é um funcionário do Estado? Eu sempre digo o seguinte, não decore, entenda. Promotor, senhores, ele faz uma prova foda. A prova do promotor é do mesmo nível do juiz. Do mesmo nível. O salário do promotor é o mesmo do juiz, só que a gente tem muita... Às vezes, por hábito, a gente idolatra muito o juiz e acha que o promotor não, é como se fosse um empregado do juiz. Negativo, eles estão... Entendeu? É por isso que às vezes você vê vídeo de promotor brigando com o juiz, porque não existe hierarquia lá entre eles, entendeu? Tá? Então, o que acontece? Por ser uma autoridade, né? Uma autoridade, um promotor de justiça, ele recebe o mesmo salário do juiz. Então, pense só. Os crimes mais graves, o Estado bota na mão do promotor para acusar. Vocês estão entendendo? Só que tem crimes que são graves que envolvem a intimidade da pessoa. Né? Por exemplo, antigamente, o crime de estupro era um crime de ação penal pública condicionada à representação. Porque às vezes a mulher estuprada ela não queria mais passar pelo constrangimento. Entendeu? Antigamente era... de estupro, era ação penal pública condicionada à representação. Né? Por que o legislador mudou? Porque como tinha muita mulher que nem queria mais saber do assunto, o que acontecia? O que eu acabei de falar? Por ser um crime de ação penal pública condicionada à representação, quando a mulher não dava a representação, o estuprador ficava solto. Entendeu? Aí o legislador ele imaginou assim, o poder legislativo. Cara, a gente está ajudando a preservar a intimidade de uma mulher. Mas a gente ajudando a preservar a intimidade de uma mulher, a gente está colocando várias outras em... Então, eles mudaram. Ação penal pública, agora estupro é crime de ação penal pública incondicionada. Por mais que a mulher não queira ir lá, dar depoimento, o promotor vai pegar, vai investigar, vai até o inferno atrás do cara e vai jogar o cara na cadeia. Entendeu? A diferença... E os crimes de ação penal privada? Lembra que eu falei? Os mais graves o Estado botou na mão do... Então, os mais light o Estado botou na mão de quem? Do próprio querelante, tá? Querelante. Ou você pode chamar de ofendido, tá? Mas aqui é o querelante. Ou seja, nos crimes de ação penal, olha só, privado. Se é público, tudo que é público é do... Tudo que é privado é teu. Então, é ação penal... privada. Na ação penal privada, quem impulsiona o processo é o próprio ofendido. Não tem promotor. Entendeu? É você mesmo que vai lá no judiciário, é você mesmo que contrata o advogado. Se tu não tiver dinheiro de advogado, vai lá o defensor, entendeu? Mas não tem promotor. Na regra, não tem promotor. Não é, quer dizer, até tem promotor, mas não é ele que vai dar andamento no processo. O promotor só vai estar lá para fiscalizar se o processo está andando direitinho, mas não é ele que vai impulsionar. Tanto é que se tu passar 30 dias sem mexer nesse processo aqui, o juiz ele arquiva logo, tá? Quais são esses crimes aqui, senhores?
calúnia, difamação, entendeu? Agora, quais são os crimes daqui? Homicídio, tráfico de drogas, estupro. Vocês estão percebendo a diferença? Tá? Tranquilo, também, tá? Aí, é isso. Bora. Sanou a dúvida aí, Fê? Obrigado. De quem é esse papel? Tá. Vocês tiveram essa matéria com processo penal?